noite, queridos, a graça e a paz, amém. Nós vamos iniciar nosso culto de oração. Hoje, a nossa última semana da nossa série, estamos falando sobre novas perspectivas, e a palavra para a nossa vida nesse dia fala sobre promessa, amém? Aleluia. Deus tem promessas para todos nós, e elas vão se cumprir no tempo de Deus. Quero saudar os irmãos que estão em casa, nos assistindo também, com a graça e a paz do Senhor. Hoje, lembrando que é a quinta-feira santa, amanhã é a sexta-feira, que nós chamamos a sexta-feira da paixão de Cristo. Cristo é apaixonado por nós, amém? E nós somos apaixonados também por Ele. Glória a Deus. Quero pedir que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo de número 26. Aleluia. A partir do verso de número 17. Fala da preparação da última Páscoa. E esse dia era justamente a quinta-feira, né? A quinta-feira onde Jesus foi preso na madrugada. E hoje nós queremos relembrar esse dia para nossas vidas. Mateus capítulo 26, a partir do verso 17, diz que no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade, ter com certo homem, e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenaram e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, pôs ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimos contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu Jesus: tu o disseste. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e o abençoou e partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. E a seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Aleluia. Esta é a quinta-feira santa, querido. Este momento, Jesus então, ele celebra a última Páscoa, ele institui a ceia, e o apóstolo Paulo vai nos dizer lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, né? O texto áureo da ceia do Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer que esta noite foi a noite em que Jesus foi traído. Na noite
em que Jesus foi traído. Esta foi a noite, a quinta-feira santa, querido. O apóstolo Paulo então vai chamar essa noite a noite que Jesus foi traído. E que a gente possa refletir sobre isso nesse dia, que é véspera da Sexta-feira Santa, para que a gente possa trazer à nossa memória tudo aquilo que aconteceu com o nosso Senhor. Então, queridos, essa palavra inicial que eu quero deixar para o nosso coração, quero pedir que você curta a sua cabeça, e nós vamos ter uma palavra de oração. Pai querido, nós estamos na tua casa. Muito obrigado por este dia que o Senhor fez por nós e para nós. Muito obrigado, Senhor, porque esse dia é muito significativo na nossa vida. Nós, como cristãos, Pai, queremos te agradecer desde já, Pai, pelo teu sacrifício, que foi pleno, perfeito e suficiente. Queremos te agradecer pela tua paixão por nós, Pai. Queremos te agradecer pelo teu amor por nós, assim como João escreveu no capítulo 3, no versículo 16, onde ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É este o amor de Deus por nós. É esse o amor de Jesus por nós, que nós queremos nessa noite, com o nosso coração totalmente rendido, agradecer a Ti, Pai. Porque nessa quinta-feira celebramos este momento de culto, de oração e de adoração a Ti, Pai. Muito obrigado, Jesus. Porque assim como o apóstolo Paulo bem descreveu na carta aos Coríntios, ele chama esta noite a noite em que Jesus foi traído. Te entregamos nossas vidas, Pai. Te pedimos o teu perdão mais uma vez, a tua misericórdia, Deus, porque nós somos dependentes e carentes do teu perdão e da tua misericórdia. Vem, Senhor, vem ficar conosco. Faça deste culto, Deus, aquilo que lhe apraz. Te entregamos nossas vidas. Quero te entregar cada família aqui, Senhor. Quero te entregar a vida de cada familiar que está em casa nos assistindo, a vida daqueles que ainda irão assistir. E nós te agradecemos, Pai, pela tua entrega, porque esta noite simboliza também a noite da entrega, que o Senhor se entregou para morrer no nosso lugar. Por isso, Pai, nós te louvamos neste primeiro momento, te adoramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Nós vamos ouvir um louvor, e em seguida nós vamos trazer a última palavra da nossa série de novas perspectivas, em nome de Jesus, amém. Estás aqui.
Glória a Deus. Esse é quem tu és. O Deus de milagre, o Deus de promessas. Amém? Aleluia. É sobre esse Deus que nós vamos continuar falando, querido. O que estamos falando nesses dias. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Então, queridos, como nós temos falado aqui sobre essa série que Deus colocou no coração do pastor Augusto, e nós temos trazido palavras direcionadas por Deus, e hoje nós encerramos essa série onde vamos falar sobre a promessa. Amém? Falamos na primeira semana sobre mudança de visão, a segunda semana sobre discernimento, a terceira palavra foi pensamento, a quarta palavra foi expectativa, a quinta foi esperança, a sexta semana passada nós falamos sobre possibilidades, e hoje nós vamos falar sobre promessa. Amém? Temos falado sobre novas perspectivas, querido. Mesmo em meio a tanto caos, Deus nos traz a direção para falar sobre novas perspectivas. O novo de Deus. Coisas novas o Senhor tem para nós. Porque nós não andamos por aquilo que vemos, amém? Andamos por aquilo que cremos. E a palavra está lá no livro de 2 Pedro, capítulo 2, verso 9, e no livro de Isaías 64, 4. Vamos ler 1 Pedro 2, 9. Você pode sentar, amém? Aleluia. A palavra 1 Pedro 2, 9 vai nos dizer: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O outro texto fica em Isaías 64, versículo 4. Aleluia. Isaías 64, versículo 4. Por esses dois textos que nós recebemos de Deus nesta campanha, que fala: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém? Esses dois textos nos acompanharam durante essas 7 semanas, e nós cremos num Deus que trabalha, querido, por nós, porque nós esperamos nele. A nossa esperança está no Senhor. As promessas de Deus, elas nos diz que todas elas vão se cumprir no tempo de Deus, na hora de Deus, na vontade de Deus. Amém? Então nós vamos entrar hoje na 7ª semana, que fala sobre a palavra promessa. Amém? Aleluia. E eu quero começar dizendo para você que o nosso Deus, Ele é um Deus de promessas. Amém? E segundo alguns estudiosos na Bíblia, existe mais de 30.000 promessas de Deus feita ao homem. Você imagina bem, a Bíblia, ela tem mais de 30.000 promessas de Deus feitas
ao homem. E é muito interessante que Josué, abre a tua Bíblia lá no capítulo 21 de Josué, versículo 45. Josué foi aquele que foi escolhido por Deus para substituir Moisés. Foi o discípulo amado de Moisés. E quando, em certo momento, ele já havia feito a distribuição da terra de Canaã, ele, antes de morrer, ele reúne todo o povo de Deus, e ele vai dizer aqui no capítulo 21, versículo 45, sobre as promessas de Deus. Capítulo 21, Josué, versículo 45, aleluia. Ele diz da seguinte maneira: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. De todas as boas palavras, de todas as promessas que o Senhor fez, nenhuma deixou de se cumprir, e nenhuma deixará de se cumprir, porque ele vai dizer lá no livro de Jeremias, queria que você abrisse lá, querido, que Deus ele tem um carinho, um cuidado muito grande com a palavra dele, né? Ele chama Jeremias, né? E ele vai dizer isso para Jeremias. Capítulo 1 de Jeremias, versículo 12, né? Ele fala isso. Um Deus que vela pela sua palavra. Um Deus que vela pela sua palavra. Olha só que coisa linda, querido. Olha só. Capítulo 1 de Jeremias, verso 12. Aleluia. Amém. Ele diz assim: disse o Senhor a Jeremias: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Amém? Então, de todas as palavras de Deus, querido, ele diz que passará céus e terra, mas a palavra de Deus, ela não passará. Amém? A gente fez essa introdução e eu quero também dizer para você o significado da palavra promessa. Promessa significa comprometimento. Ou seja, um Deus que se compromete com a sua palavra e conosco. Amém? Por isso que eu falo que é muito sério, querido, quando a gente é batizado, quando a gente é recebido, a comunhão da igreja, que a gente vem até o altar do Senhor aqui, e aqui a gente promete para Deus cumprir os votos que nós fazemos com o Senhor. E o primeiro voto que a gente faz aqui no altar do Senhor, depois de ser batizado, depois de ser recebido a comunhão, é que nós temos que orar uns pelos outros. O segundo voto que a gente faz, o segundo promessa que a gente faz para Deus aqui no altar de Deus, é que a gente vai participar de todos os trabalhos da igreja. E o terceiro fala das nossas contribuições através do mandamento do dízimo, da 10ª parte, né? E das nossas ofertas, para que a obra do Senhor ela continue. Então, querido, é muito sério aquilo que a gente fala
aquilo que a gente promete, porque nosso Deus, querido, Ele se compromete conosco, Ele vela pela sua palavra, porque a palavra de Deus, ela se cumpre, amém? Por isso nós, como homens e mulheres de Deus, precisamos cumprir a nossa palavra diante de Deus. Então, qual o significado da palavra promessa, pastor? Significa comprometimento. É o ato de quem promete alguma coisa e que vai fazer e realizar algo. Prometer é dar garantia de pagamento, é obrigar-se a alguma coisa. Então essa é a referência da palavra promessa. E o que me chama muita atenção é a palavra comprometimento, que nós precisamos, querido, trazer para a nossa vida. E hoje nós vamos caminhar então, falar do Deus da promessa, amém? E quando falamos de promessas, devemos entender que Deus faz a promessa, que Jesus ele concorda com a promessa, que você recebe a promessa de Deus em sua vida, para que a glória de Deus seja manifestada. Então, é um caminho que a gente percorre, né? Deus ele faz a promessa, Jesus ele concorda com a promessa, você recebe a promessa, para que a promessa gere glória a Deus, quando manifestada na nossa vida, amém? Primeiro ponto que eu quero dizer hoje para nós, querido, é como alcançar as promessas de Deus. Em primeiro lugar, nós precisamos crer, amém? A promessa, ela é feita, nós temos direito à promessa, mas como que nós alcançamos? Através do momento que a gente crê, amém? Aleluia! Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20. 2 aos Coríntios, aleluia. Nós vamos trabalhar um pouco com a Bíblia hoje. 2 aos Coríntios, capítulo 1, verso 20. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim o verso 20: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Então, querido, o que quer dizer isso, pastor? O que quer dizer isso? Você tem direito, querido. Nós temos direito às promessas de Deus, através de Jesus, amém? Nós precisamos entender isso. Você precisa crer que tem o direito às promessas através de Jesus, querido. Através de Jesus você recebe as promessas. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. O que isso quer dizer? Que Deus, Ele quer que todas as promessas se cumpram na nossa vida, querido. Mas para que isso aconteça, primeira coisa, nós precisamos crer, amém? E aí depois ele fala, né? Porquanto também por ele é o amém. Você sabe quem é o amém? O amém é Jesus, querido. O amém é Jesus. Quando a gente crê, quando a gente toma posse, quando a gente entende isso, a gente glorifica Jesus, que é o amém, que diz aqui, e o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. O amém é
Jesus. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse para nós conferirmos isso. Apocalipse, livro do Apocalipse. Amém? Aleluia. 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 Glória a Deus. Deixa eu achar aqui, só um minutinho. Logo no início do Apocalipse aí, abre sua Bíblia, vai abrindo aí. Aleluia. Vai falar para nós quem é o Amém. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. O Amém é Jesus, querido. Aleluia. Nós precisamos crer, querido, que nós temos o direito das promessas através de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Olha só o que está escrito aqui, Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem é o Amém, querido? É Jesus. Então, querido, quando nós tomamos posse das promessas de Deus, cremos através de Jesus, nós glorificamos Jesus, que é o Amém. Aleluia. Nós temos lá em João também, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Fala de uma promessa. Qual é a promessa? De sermos filhos. Aleluia. Glória a Deus. Depois nós vamos abrir em Gálatas, capítulo 4, versículo 7. João, capítulo 1, versículo 12, vai dizer, o 11 vai dizer assim, querido: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Há uma promessa aqui, querido, para nós, né? Todos aqueles, né, que creem, eles se tornam filhos, querido. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. E aí, querido, quando chega lá em Gálatas, capítulo 4, vai nos dizer que como filhos, nós temos direito a uma herança. Gálatas, capítulo 4, versículo 7. Aleluia. Vai dizer assim, querido: de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. São promessas para a nossa vida. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, por que a gente fala assim? Nós precisamos aceitar Jesus. Na realidade é Ele que nos aceita, né? Mas a gente fala, usa esse jargão, né? E algumas pessoas falam assim: pastor, por que nós precisamos aceitar Jesus? Porque a palavra está escrita aqui em João capítulo 1, versículo 12, que o 11 diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, ou seja, que abriram seu coração para Jesus entrar, se tornam filhos. E aqui em Gálatas vai dizer que o filho, ele já não é mais escravo, ele se torna herdeiro, herdeiro das promessas de Deus. Então todas as promessas de Deus, querido, elas se cumprem em nossa vida. Primeiro, nós precisamos crer. Segundo, nós precisamos ouvir. Você sabia? Nós precisamos ouvir. Lá em Êxodo, tem uma passagem, Êxodo 14, eu gostaria de falar para você.
Vamos abrir lá. Êxodo 14. Aleluia. Quando Deus fala para Moisés, ele chega para Deus e ele vai dizer: Deus, o que nós vamos fazer agora? O mar está na frente, Faraó está atrás, né? Êxodo 14, versículo 15 e 16. O segundo ponto aqui então vai falar como alcançar as promessas. O primeiro é crer. O segundo ponto, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Amém? Êxodo 14, versículo 15. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Ou seja, querido, Moisés precisou ouvir a Deus. Moisés precisou crer na voz de Deus. Ele precisou obedecer a Deus. Porque é muito interessante, querido, que as promessas de Deus, elas giram em torno, querido, de alguns obstáculos, né? E o primeiro é que nós precisamos entender que as promessas de Deus não excluem a responsabilidade humana. Amém? Às vezes a gente acha que as promessas de Deus a gente não tem que fazer nada. Temos sim, querido, né? Moisés aqui, querido, né? Ele vai a Deus dizer: Deus, como é que vai ser? E Deus diz para ele: por que clamas a mim? Diga aos filhos que marchem. Ou seja, você precisa dizer para eles, você precisa verbalizar isso, né? E você precisa levantar o teu bordão e estender sobre o mar. Ou seja, querido, não exclui a parte humana, né? Há um outro texto que nos fala sobre isso também, querido, quando Jesus ele recebe o chamado de Marta e Maria, de que Lázaro estava morto, e a gente sabe que acontece algumas coisas, que ele demora 4 dias para chegar naquele lugar, né? E quando ele chega naquele lugar, ele já estava morto, já tinha enterrado ele, já tinha 4 dias, e o túmulo tinha uma pedra, né? Tinha uma pedra enorme. E para que se cumprisse a promessa de Deus na vida de Lázaro, foi necessário o quê? Tirar a pedra. Lembra que Jesus disse: tira a pedra. Tira a pedra, que a promessa vai se cumprir. Eu me lembro que essa palavra foi uma das palavras da minha conversão também, que Deus falava muito forte no meu coração, para tirar a pedra. Porque existem algumas pedras, querido, impedindo as promessas de Deus, querido, se cumprir na nossa vida. Então, eu quero dizer para você que muitos pensam que Deus se responsabiliza por todo o processo. E não é assim, querido. Não se pode excluir a responsabilidade humana para se viver uma promessa. Porque, querido, a parte que cabe a Deus, Ele vai fazer. Agora existe uma parte que cabe a nós, e nós precisamos fazer. Quando ele chega, Moisés chega para ele e diz, né? O que nós vamos fazer? Ele diz: por que clamas a mim, Moisés?
diga ao povo que marche. Não foi isso que eu disse, Moisés? Para vocês saírem e caminhar. E na caminhada, Deus vai nos dando a bênção, Deus vai nos dando a vitória. É assim na nossa caminhada, querido. Porque se a gente parar, ficar prostrado, só reclamando, só murmurando, a gente não vai chegar a lugar. E ele diz: diga ao povo que marche. E você levanta o seu bordão, estende ele sobre o mar, e o mar vai dividir, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar. Então, querido, na promessa de Deus, nas promessas de Deus, elas passam pelas nossas responsabilidades também. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Outro texto que me chama muita atenção, querido, é o texto de Josué, capítulo 6. Vamos lá. Josué, capítulo 6. Fala das muralhas de Jericó. Deus prometeu que aquelas muralhas iriam cair por terra. Aleluia. Josué capítulo 6. A gente vai ver aqui, querido, a participação também do ser humano nas promessas de Deus. É claro, querido, que não foi o grito que derrubou aquelas muralhas, mas a obediência do povo, ela agiu em conjunto com o mover, com o agir de Deus. Aleluia. As muralhas de Jericó, elas foram ao chão. Por que as muralhas de Jericó caíram? Porque Josué ouviu a voz de Deus e creu, acreditou. É muito interessante também, querido, que eu vou falar agora, que as promessas de Deus, elas giram em torno de impossibilidades. Você quer ver uma coisa? Se analisarmos as promessas de Deus, querido, elas vão mostrar isso para nós, né? Se a gente for ver a vida de Abraão, ele recebeu a promessa de uma terra frutífera por herança, saiu da sua casa, da sua parentela, e saiu para onde ele nem sabia. E posteriormente ele recebeu a promessa de obter uma descendência numerosa, como as estrelas do céu, como a areia do mar. Mas ele já era avançado de idade, sua esposa era estéril, e nenhuma das impossibilidades pôde impedir as promessas de Deus de se tornar realidade na vida de Abraão. Então, algumas promessas, querido, elas vão girar em torno de impossibilidades. A gente olha e fala assim: como? Eu não sei. Mas é muito interessante também, querido, entender que as promessas de Deus, elas não são para o homem natural. Amém? As promessas de Deus, elas são espirituais, e elas precisam ser compreendidas espiritualmente. Você já imaginou, querido, aquele batalhão de gente chegando de frente do Mar Vermelho, né? Aos olhos naturais, impossível, né? Abraão, 99 anos, Sara, uma velhinha, né? Um idoso, muito idoso, Abraão e Sara, recebem uma promessa de um filho, né? Porque Abraão tinha chegado para Deus
e estava dizendo para Deus: Deus, olha, eu não tenho filho, né? Eliezer é o meu servo mais chegado, e eu acho que tudo que é meu vai para Eliezer. E Deus falou assim: não, cara, não vai ser assim. Para Abraão é impossível. Então algumas promessas elas chegam para nós como algo impossível. Mas se a gente agir como homem natural, realmente a gente não vai receber as promessas de Deus. Mas como diz a Bíblia, né? O homem natural ele não consegue discernir as coisas espirituais. Mas aquele que é espiritual, ele vai tomar posse de todas as promessas de Deus, querido. Amém? Aleluia? Porque nós precisamos crer, nós precisamos ouvir e ouvir a voz de Deus. Amém? Terceiro ponto aqui, querido, que eu quero falar: como alcançar as promessas. Você precisa crer que aquele que te faz a promessa é fiel para cumprir. Não pode deixar dúvida. A Bíblia diz que Elias, ele era um homem como eu e você. E ele orou, querido, e por 3 anos não choveu em Israel. Ele era um homem como eu e você. Mas ele acreditou na palavra de Deus. Ele acreditou na promessa de Deus. É isso que é a diferença, querido. Como eu disse, não existe filhos prediletos de Deus. Existem aqueles que amam mais a Deus, que acreditam, que creem em Deus. E quando a gente crê, querido, a gente toma posse das promessas de Deus. E aqui, querido, em Hebreus, né? Gostaria que você abrisse lá, Hebreus capítulo 10, versículo 23, livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 23, aleluia. Terceiro ponto, então, querido: como alcançar as promessas de Deus. Nós precisamos acreditar que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Aleluia. Aleluia. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Diz assim, querido: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém? Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Sabe o que isso quer dizer? Sem deixar entrar dúvida. Como eu disse agora de Elias, querido, ele acreditava, ouvia a Deus, né? Discernia a voz de Deus, e ele não deixava entrar dúvida. Terceiro ponto fala: nós precisamos crer que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Foi isso que Josué disse lá, capítulo 21, versículo 45. De todas as promessas de Deus, nenhuma deixou de se cumprir. Ele é fiel, querido. Ele é fiel. E as promessas de Deus, elas vão se cumprir. Nós precisamos guardar firme a confissão
sem vacilar, e permanecer firme, inabalável. Quando a gente fraqueja, querido, a gente não está firme. Mas nós precisamos, como dizem aqui, sem vacilar, ou seja, sem duvidar. Sendo assim, querido, nós devemos acreditar, nós devemos crer, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Aleluia, 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 glória a Deus. Quarto ponto, querido, como alcançar as promessas de Deus? Através do conhecimento. Há uma batalha travada, querido, no mundo físico e no mundo espiritual, para que a gente não conheça o Senhor. Por isso, Oséias, livro de Oséias, abre lá, capítulo 6, Oséias, capítulo 6, versículo de número 3. Livro do profeta Oséias. Ele vai dizer isso para nós. Aleluia. Conhecimento. Terceira palavra, quarta palavra aqui para nós alcançarmos as promessas de Deus. Chama-se conhecimento. E Oséias vai dizer assim, Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque aí, querido, eu vou conseguir discernir se é de Deus, se não é de Deus. Se é Deus que está falando, se não é Deus que está falando. E Oséias ainda vai dizer, como a alva, ou seja, como amanhã, querido. Todos os dias existe o amanhã. Como existe o amanhã, a sua vinda é certa. Aqui está uma promessa embutida. A volta de Jesus. Assim como a noite ela termina ao amanhecer. Assim como é certa toda manhã, também é certa a volta de Jesus. Aleluia. E ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Aleluia. Amém. Aleluia. A chuva seródia é aquela chuva que molha a terra. Né? É aquela chuva que não é aquela pancadona, é aquela chuva que desce, que vai molhando, e vai encharcando, e vai preenchendo, querido, toda a terra. Nós precisamos disso, ser preenchido, querido, totalmente, porque nós somos uma terra, amém? Uma terra que muitas das vezes está seca, e precisa da chuva seródia. A chuva seródia, ela molha a terra, né? É aquela chuvinha que é fina, né? Contínua e que vai encharcando, né? Essa é a chuva seródia. Assim será a volta de Jesus, né? Assim como a alva, assim como é certo o amanhecer, ele vai descer e vai nos tomar, nos preencher e nos levar. Amém? Aleluia.
Então a quarta palavra para nós é uma palavra de conhecimento. Nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Por isso que é uma luta, querido, para a gente ler a Bíblia, para a gente vir no curso de estudo, para a gente vir numa escola dominical, para vir numa célula. Essa é a batalha. Tem um texto que também mostra muito interessante isso. É um texto de 1 Samuel. Abre lá, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. Aleluia. Samuel era uma criança. E Deus fala com ele. Só que ele ainda não sabia discernir, porque ele era uma criança. E foi preciso quem? O sacerdote Eli. 1 Samuel, capítulo 3. Alguém, querido, precisou discernir para ele. E foi o sacerdote. Que era Deus que estava falando com ele. O que a gente vem fazer na igreja? Às vezes a gente não está entendendo o que está acontecendo com a gente. Às vezes não entende o porquê das coisas, né? Porque às vezes a gente está num nível, né, natural. E nós precisamos estar no nível espiritual. Porque as promessas de Deus são espirituais. Aleluia. Olha comigo aí, 1 Samuel, capítulo 3. Diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Olha só como que eram esses dias aqui, querido, né? Hoje nós temos a palavra. Hoje nós temos o Espírito Santo. Mas infelizmente tem uma preguiça espiritual também, né? Que a gente precisa romper com ela, em nome de Jesus. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. O sacerdote já estava muito velhinho, né? Não estava enxergando mais. E tendo-se deitado também Samuel ao templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. E este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Ou seja, querido, ele achava que era o sacerdote que estava chamando ele, porque ele era uma criança, né? Não estava conseguindo discernir. Quando a gente não consegue discernir, querido, a voz de Deus, quando a gente não consegue ter o conhecimento de Deus, Paulo vai dizer isso: a gente é uma criança, né? E Paulo vai dizer: eu não pude dar uma comida mais forte para vocês, eu tenho que viver dando leitinho, porque são crianças, né? Aqui Samuel era literalmente uma criança, né? Ele era uma criança. E ele correu então, verso 5, correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar. Ele se foi, se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. E ele se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha manifestado a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli. Novamente ele se levanta e vai ao sacerdote, né?
e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem Samuel. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar, se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Olha só que coisa linda, né? Ou seja, querido, Samuel era uma criança. Ele não estava acostumado, né, a ouvir a voz de Deus. Quando nós não estamos acostumados a ouvir a voz de Deus, querido, né, nós não conseguimos discernir o que Deus quer de nós. Tem muitas pessoas que falam: pastor, eu não sei o que Deus quer de mim. Pastor, eu não sei qual é o meu chamado. O que você precisa, querido? Você precisa conhecer a Deus. É o que Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque quando você atingir essa maturidade, você vai ouvir a voz de Deus e vai entender o que Deus quer que você faça. E aí você não vai ser mais uma criança, sabe? Você vai atingir uma maturidade para alcançar promessas de Deus. Quarta coisa, nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Quinta coisa, querido, como alcançar as promessas de Deus. Você precisa conhecer o propósito e o modo de Deus agir para cumprir a promessa. Você precisa conhecer o propósito. Abre a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 8. Aleluia. Livro do Eclesiastes capítulo 8. Aleluia. Salomão escreveu Eclesiastes na sua sabedoria. E ele vai falar algo aqui para nós no verso de número 6. Aleluia. Aleluia. Eclesiastes capítulo 8, versículo 6. Como alcançar as promessas de Deus. Quinto passo: você precisa conhecer o propósito e o modo de Deus agir. Amém? Você precisa conhecer o propósito e o modo. O que Salomão vai dizer aqui no verso 6? Ele vai dizer: porque para todo propósito há o quê? Um tempo. Há um tempo. E há um modo. Porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Mas eu quero ficar só com essa primeira parte. E Salomão vai dizer: porque para todo propósito, ou seja, para toda promessa, há um tempo. E não é no nosso tempo. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, né? Mas às vezes, querido, a gente não está preparado, né? Eu muitas das vezes falei: poxa, eu me converti muito tarde, eu me converti com 30 anos. Abraão se converteu com 75 anos. E com 99 anos foi ter o filho da promessa.
Isso quer dizer para nós algumas coisas, querido. É o que está escrito lá no livro de Lucas. Para Deus nada é impossível. A gente precisa seguir o quê? Os passos para a promessa acontecer na nossa vida. Primeiro passo, querido, nós precisamos crer. Primeira coisa, a gente precisa crer. Segunda, nós precisamos ouvir, porque a gente tem dificuldade de ouvir. Ainda mais nos dias de hoje, onde as pessoas estão todas com pressa. Ninguém quer ouvir, sabe? Eu fico imaginando Abraão, querido, né? Abraão é chamado o homem dos altares. Abraão, ele montava o acampamento e ele, a primeira coisa, ele ia montar um altar. Esse altar, ele ia lá ajoelhar, falar com o Senhor: Senhor, para onde que eu vou? Senhor, o que eu faço? E eu aprendi isso com a palavra de Deus, querido. Eu sempre pergunto: Deus, para onde que eu vou? O que eu vou fazer agora? Eu não faço nada, querido, que não seja a vontade de Deus. Eu não faço nada porque a pessoa disse para fazer, porque fulano fez, foi lá na igreja dele, foi lá no estado dele, foi lá na nação dele, deu certo lá, querido, porque é para lá. Para aqui Deus tem outras coisas, querido. A gente precisa aprender a ouvir, querido, né? Terceiro passo, querido, a gente precisa crer que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia. O quarto, querido, nós precisamos conhecer o Senhor. E para conhecer, querido, uma pessoa, você precisa caminhar com ela. Para conhecer uma pessoa, querido, você precisa ter intimidade com ela. Sabe? Tem muitas pessoas que namoram 1 mês, 2 meses, já vai casar, já vai morar junto. A possibilidade de dar errado é grande, querido, né? Porque não conhece. Às vezes a gente vê pessoas que namoram mais tempo e às vezes, né, com 1 ano, 2 anos, tem muita gente que ainda esconde algumas coisas, né? Você imagina, né? Namoro fast food, né? A gente precisa caminhar com Deus. A gente precisa conhecer Deus. Eu fico olhando para a vida de Enoque. Enoque andava com Deus. Só isso. A Bíblia não fala mais nada de Enoque. Enoque andava com Deus. Você imagina isso, querido? E Deus levou Enoque, transladou Enoque, né? A Bíblia diz que no mundo onde Deus queria destruir tudo, olhou para Noé e viu algo diferente em Noé. Achou graça em Noé. Achou Noé justo no meio de muita injustiça. Achou um homem justo. A gente precisa caminhar com Deus, querido, né? Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, né? Quinto ponto, querido, como alcançar as promessas de Deus, que é o tema dessa mensagem. Você precisa conhecer o propósito e o modo de Deus agir. Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. É um texto que a gente conhece, que Samuel foi enviado à casa de Jessé. Jessé era o pai de Davi, né? Aleluia. E Samuel, profeta, um homem de Deus,
um homem sábio, mas que também é falho, assim como nós. Amém? E ele então, aqui no verso 7, né, vai dizer para nós assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Samuel, querido, estava olhando aqueles filhos de Jessé, grandões, fortões, e falava assim: é esse então, né, Senhor, que vai ser o rei, né? Vou ungir ele. E Samuel errou os 7, né? A gente precisa conhecer o modo, o propósito e o modo de Deus agir, né? Deus, ele olha o coração. O homem, ele vê o exterior. Diante de Deus não tem como fingir. Não tem como fingir. Por isso que a gente sempre fala de Mateus capítulo 25, verso 31. O dia do grande julgamento, onde Deus vai olhar dentro dos olhos de cada um de nós. Não vai haver desculpa. Porque não tem como, querido, fingir ser o que não é com Deus. O homem vê o exterior, Deus vê o nosso interior. Propósito e modo de Deus agir. Às vezes a gente não entende, né? Como Samuel, ele achava que o modelo do rei para Israel era aqueles caras fortes, altos, né? Mas o modelo para Deus era Davi, o pequenininho, o mais fraco, o que nem era lembrado de sentar na mesa, né? Aquele que estava lá no meio do mato, né? Deus tem propósito. Às vezes a gente acha, moro na roça, né? Sou de uma família tão humilde, não tenho nada, mas Deus tem os olhos é nesse, né? Lembra de Gideão? O anjo de Deus chegou para Gideão e disse para Gideão: homem muito amado, né? Gideão: eu, o menorzinho, a minha casa, a minha família mais pobre. É você, Gideão. É você. Então Deus tem propósito e tem um modo de agir. A gente precisa conhecer o propósito e o modo de Deus agir. Isaías 55, versículo 8 e 9. Abre lá. Aleluia. Ele vai dizer para nós, aleluia: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Um propósito e modo é diferente do nosso. É diferente do nosso. Sexto lugar, querido, como alcançar as promessas de Deus. Você precisa ouvir e obedecer aquilo que Deus determinou para a sua vida. A gente vai voltar em Abraão.
O que Deus determinou para Abraão? Sai da sua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Você precisa ouvir e obedecer aquilo que Deus determinou para a sua vida. Ah, pastor, então eu tenho que sair de perto dos meus parentes. Deus falou contigo isso? Falou? Se não falou, não é para você sair. Deus falou com Abraão. Por isso que a gente precisa ouvir e obedecer aquilo que Deus determinou para a sua vida. Pastor, mas está difícil. Está difícil conviver. É assim às vezes? Mas às vezes, querido, nós somos afiados, né? É uma palavra em provérbio diz que o ferro, como é que é? Afia o ferro, né? O ferro afia o ferro. E às vezes, querido, a gente precisa passar por aquilo ali, né? Mas é por isso que a gente precisa, querido, né? Ouvir e obedecer aquilo que Deus determinou para a sua vida, né? Por isso a gente precisa conhecer a Deus, porque a gente acha muita coisa, né? O nosso sentimento, o nosso coração é muito enganoso, né? Nosso coração é enganoso. Provérbios fala sobre isso. Então, aquilo ali foi para Abraão. Sai da sua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, né? Vou te fazer uma grande nação. Eu vou te abençoar. Eu vou te engrandecer. Ser tu uma bênção. Foi assim para Abraão, né? Agora, será que é para mim fazer isso? Eu preciso ouvir. Eu preciso obedecer. E eu preciso saber se é aquilo mesmo que Deus determinou para mim. Amém? Aleluia! E por último, querido, em sétimo lugar, como alcançar as promessas de Deus. Espere o tempo que for necessário e não desista. Amém? A história de José do Egito. Tinha José 17 anos, quando foi vendido como escravo para Potifar. E na casa de Potifar ele trabalhou 10 anos. Depois ficou 2 anos na prisão. E aos 30 anos de idade, Deus cumpre a promessa na vida de José. Lembra do sonho? Se Deus tivesse contado para José: José, você vai ser governador do Egito, mas olha, você vai passar uma situação na mão dos seus irmãos. Você vai ser vendido como escravo. Você vai para a casa de um homem que tem uma mulher tribulada lá. Você vai passar um bom tempo na cadeia, sem justa causa, para depois você ser governador. Provavelmente José ia dizer: Senhor, não é para mim não. Não é para mim isso. Para alcançar as promessas de Deus, espere o tempo que for necessário e não desista nunca. Não importa o que está acontecendo com você,
não tem o direito de trabalhar os teus sonhos. Não importa o que está acontecendo com você. Nada tem o direito de atrapalhar os teus sonhos, os teus projetos. A vitória está demorando, não importa. Fica tranquilo. Deus vai cumprir a promessa. Ele prometeu. Ele é fiel. Muitas das vezes, querido, essa promessa de Deus, ela vai ser para honrar e glorificar o nome dele. Sabia disso, querido? Aleluia. Porque o possível é para nós e o impossível é para Deus. Nós vamos ter muita luta, querido, mas nós vamos receber a promessa. Amém? Amém, querido? Por último, eu quero mostrar para você a história de Caleb. Josué capítulo 14. Aleluia. Josué capítulo 14, versículo 6. Aleluia. Você achou? Aleluia. Diz assim a palavra: chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos, e estou forte, ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouvistes que lá estavam os anaquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo, para os desposar, como prometeu. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom por herança. Portanto, Hebrom passa a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Aleluia. Última coisa que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã: como alcançar as promessas de Deus. Vai ter luta, mas você precisa perseverar.
em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Essa é a última palavra da nossa série. As promessas de Deus. Primeiro, crê nas promessas. Segundo, você precisa ouvir a voz de Deus e crer nele. Terceira, você precisa crer que aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Quarto, você precisa ter conhecimento de Deus. Quinto, você precisa conhecer o propósito e o modo de Deus agir para cumprir as promessas. Sexto, você precisa obedecer o que Deus determinou para a sua vida. Sétimo, você precisa esperar o tempo que for necessário e nunca desistir de alcançar a promessa. Você vai ter muita luta, mas você e eu, nós vamos receber a promessa de Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Você pode ficar de pé, querido. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Hoje então a gente encerra, querido, com essa palavra, essa série de 7 semanas que nós cremos novas perspectivas. Deus vai estar trazendo para nós uma nova visão, querido. Deus quer descortinar. Deus quer abrir o nosso entendimento. Deus quer trazer uma visão nova em meio a essa pandemia, querido. Em meio a muita tristeza, em meio a mortes. Deus quer trazer uma nova visão para as nossas vidas. Amém? Feche teus olhos. Convidar também os irmãos de casa a orar conosco neste momento, em nome de Jesus. Pai querido, a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a nossa adoração. Muito obrigado por essas 7 semanas, Deus. Muito obrigado por essas 7 palavras-chave que o Senhor trouxe para o nosso coração. Palavra de despertamento, palavra de conhecimento, palavra de entendimento, porque eu creio num Deus que pode todas as coisas, em meio a tantas lutas e tantas coisas que estão acontecendo. Deus pode, Deus pode, Deus pode fazer o impossível. E nós precisamos entender que nós precisamos fazer o possível. Porque aquilo que é para Deus, Deus irá fazer. Mas as promessas de Deus, elas passam pelas nossas responsabilidades também. Como eu disse, Pai, não se pode excluir a responsabilidade humana para se viver as promessas. Por isso eu te peço mesmo, Pai, abre os nossos olhos, abre os nossos entendimentos, dá-nos, ó Deus, uma visão, dá-nos, ó Deus, fome, sede de conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor, Pai. Porque é na intimidade que nós vamos conhecer, é na intimidade que nós vamos reconhecer a Tua voz. Assim como o sacerdote Eli, que já não estava vendo mais, mas ele
que era a voz do Senhor que falava com Samuel. Dá esse discernimento a nós, Pai. Dá esse discernimento ao teu povo. Traz uma nova visão, uma nova perspectiva, Deus. Tira, Deus, todo medo. Tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, em meio a esse caos que estamos vivendo, nós cremos numa nova perspectiva, uma nova visão, em nome de Jesus, que eu não quero só para mim, mas eu quero para toda a igreja, Pai, para toda a igreja, Senhor. Abra os olhos, Pai, assim como Tu abriste os olhos do moço de Eliseu. Abra os nossos olhos, que nós possamos ver, através dos nossos olhos espirituais, que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Aleluia. Assim nós encerramos hoje, Pai, agradecendo ao Senhor por palavras de conhecimento que o Senhor trouxe para esses dias, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Pai. Estende suas mãos, querido, e a bênção do Deus Pai Todo-Poderoso, e a bênção do Deus Filho, e a bênção do Deus Espírito Santo seja com cada um até a eternidade. E aqueles que trouxeram o dízimo e a oferta, Pai, eu consagro a Ti e eu te agradeço em nome de Jesus. Você pode colocar no gasofilácio, querido. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a semana de cada um de nós. E eu quero também dizer que domingo ainda está valendo o decreto do CPF. Domingo é par. Então, querido, nós teríamos a nossa ceia no domingo. Então, nós transferimos o próximo domingo a nossa ceia, para que todos estejam aqui, para a gente cear juntos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Vão em paz. Deus abençoe os irmãos de casa também, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.